Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Alô, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estarmos de volta. Hoje é sábado, mais um estudo bíblico, mais um encontro. É muito bom ter a sua companhia. Obrigado por você nos receber aí na sua casa, no seu trabalho, no carro, no seu lazer, onde quer que você esteja. Tudo bem? Que tenhamos um tempo bom de reflexão, de estudo, de exame às Escrituras. Nós já temos estudado um pouco, né? Temos examinado as Escrituras a respeito de alguns temas, entre eles, por exemplo, igreja. E como igreja, agora nós estamos estudando sobre a cidadania.
e como exemplo de cidadania, de igreja, de sociedade, povo de Deus, reino de Deus, nós estamos trabalhando sobre, buscando na pessoa de Jesus esse exemplo. Então nós poderíamos até dizer que a gente pode utilizar aí nos passos de Jesus. Seria uma ideia assim bem bacana para a gente refletir, né, sobre essa ideia de exemplo. Nós já estudamos, por exemplo, sobre a ideia de exortação que a Bíblia vai trazendo para nossas vidas. Então, nos passos de Jesus, o primeiro cidadão desse reino, o primeiro membro dessa família ou dessa humanidade, uma humanidade que Deus vem criando, né, sendo gerada pelo Espírito Santo como o próprio Filho de Deus, a pessoa de Jesus. Então, por isso ele é o nosso exemplo. Então, vale a pena a gente seguir nesse caminho, tudo bem? Então, quero dividir com você. Na continuidade, nós já estudamos na quarta-feira passada sobre construindo uma identidade pessoal, né? A partir da pessoa de Jesus. O nosso texto bíblico foi Hebreus capítulo 12, verso 1, 1 e 2 e 3, aí ele vai falando sobre essa ideia de nossos olhos continuarem fixos em Jesus, né? Essa ideia de olhos fixos em Jesus não é olhando Jesus passar, né? Mas é olhando Jesus, seguindo-o, né? Imitando-o, crendo nele, andando com ele, vivendo por meio dele. Então isso é muito bacana. Então essa identidade pessoal que nós já estudamos, tendo Jesus como um cidadão exemplo do que é fazer parte de uma nova nação, de um povo adquirido por Deus segundo a sua própria pessoa. Então, hoje eu quero pensar com você sobre uma identidade, construir uma identidade contextual, isso mesmo. E essa identidade contextual trata exatamente sobre esse jeito de Jesus lidar com o contexto dele. Nós temos sido ensinados através de Jesus que você deve perceber, prestar atenção no seu contexto, né? A gente aprende com Jesus sobre essa ideia de contexto porque ele é apelidado, sabe do quê? De Jesus de Nazaré. Olha só, por que Jesus de Nazaré? Porque ele tinha uma identidade com a sua cidade, a cidade de Nazaré. Jesus, mesmo nascendo em Belém e depois tendo que ser levado até o Egito, quando ele retorna, Deus pede que ele vá direto para Nazaré. Tanto Maria quanto José vão direto para Nazaré. E aí ele pega essa identidade. Nazaré é uma cidade, segundo o pastor Jorge Barro vai dizer, que ela tem aproximadamente entre 15 a 20 mil habitantes naquela época, naquele contexto. Então isso vai trazendo uma identidade. Jesus, filho do carpinteiro que morava em Nazaré, que foi crescendo, foi se desenvolvendo fisicamente, mentalmente, espiritualmente, e era uma pessoa que chamava muita atenção. Ele era diferenciado mesmo. Tudo bem? Então, eu acredito que se você prestar atenção nisso, em buscar uma identidade contextual, como é que as pessoas te conhecem aí onde você mora, na sua família, na sua comunidade? Como é que as pessoas te identificam? Que tipo de lição de vida você transmite para a sua comunidade? Isso são sinais de uma identidade contextual, né? Essa identidade contextual, ela ajuda muito, e Jesus tem muito disso. E para fundamentar essa minha fala com o seu coração, eu quero ler um texto com você que acredito que pode lhe ajudar, porque tem me ajudado, né? Há um texto de Lucas, onde vai ter um momento que Jesus
mesmo já tendo dado umas voltas na região da Galileia, ele volta a Nazaré, e ele vai ao templo, como era o costume dele, na sinagoga. Ele vai à sinagoga, né? E aqui do versos 16, do capítulo 4 de Lucas, versos 16 a 20, tem uma narrativa bonita que eu quero deixar com você, tudo bem? Diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Olha só que interessante. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, abre aspas, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Fecha aspas. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Agora olha só o que está na sequência do texto. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos ou fixos nele. Mais uma vez aqui, nós queremos tomar emprestado esse registro para dizer o seguinte: seguir os passos de Jesus nessa identidade contextual é muito importante para nós. Super importante. Por quê? Porque é nesse contexto que nós vamos nos deixando ser conhecidos. Jesus foi sendo conhecido como menino, como adolescente, e agora chegou à sua juventude. Na sua maioridade ele começa o seu ministério, cumprir as tarefas para as quais o Senhor já tinha lhe dado, lhe entregue, e essas tarefas que Jesus veio cumprir, ele foi fiel a todas elas, né? Então, e eu quero só tomar emprestado nesse momento para você pensar comigo, né? Como seguirmos os passos de Jesus numa identidade contextual? É isso. Eu quero pensar com você sobre essa ideia, porque isso pode nos ajudar, né, a compreender as ações de Jesus. Jesus, por ser apelidado, ele foi apelidado de O Nazareno exatamente em função dessas identidades contextuais, com a sua família, com a sua comunidade, com a sua cidade. E essa cidade de Nazaré vai nos ensinar algumas situações interessantes, né? Ela vai nos ensinar que Deus leva Jesus para uma das cidades mais, vamos dizer o seguinte, com problemas sociais evidentes. Isso mesmo. Porque a palavra diz assim: me enviou para pregar as boas novas aos pobres. Nazaré, na realidade, era a cidade com a sinalização de pobreza absurda, formada por camponeses, por pessoas que eram trabalhadores, prestadores de serviços. No caso do pai de José, era um deles, e era mão de obras profissionais, mas que vivia debaixo de uma lei de império, que a sua mão de obra não era valorizada como uma cidadania digna. Então, uma cidade formada por pobres. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que Jesus estava naquela cidade para proclamar libertação aos cativos, ou seja, existia uma cadeia de uma série de dificuldades sociais, né? Como tem em tantas nações. Eu acredito que você deva conhecer alguns povos que a gente olha assim e vê que não tem explicação para aquilo, né? Eu fico pensando no nosso tempo contemporâneo agora. Como que a gente pode explicar alguma coisa sobre a nação, o povo do Haiti? Meu Deus, que nação sofredora,
Nós temos essas questões dos povos orientais, né, com exploração, escravatura. Em pleno século XXI, nós temos resultados disso. São sinais e são situações que vai mostrando onde está o nosso maior desafio de termos uma identidade com o território, de termos uma identidade com esse contexto de sofrimento, de aprisionamento, de pobreza. Nós temos um outro caso aqui que ele fala de restaurar a vista aos cegos. Meu Deus! E às vezes eu fico imaginando, nós temos vários princípios para extrair desses sinais aqui do texto, né? Por exemplo, no primeiro sinal, quando ele fala de pregar boas novas aos pobres, existem vários tipos de pobres, né? Não é só o pobre por ausência de recursos financeiros, de recursos de alimentação, alimentares, mas muitas vezes nós temos a pobreza muito grande de espírito, a pobreza não de espírito, mas uma pobreza de identidade, uma pobreza de altruísmo. Falta o altruísmo, falta amor, falta compreensão, falta leitura da misericórdia. Então, por exemplo, quando ele fala sobre proclamar libertação aos cativos, existem vários tipos de aprisionamentos. E agora nós estamos em pleno século XXI falando de alguns tipos de sofrimentos por meio dessa coisa do aprisionamento dos cativos. Nós temos muitas famílias com membros cativos. Você imagina pessoas amarrando seu parente em corrente, em cordas, para deixar dentro de casa para que ele não tenha liberdade. Isso ocorre hoje. Então, vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Eu quero provocar no seu coração hoje exatamente, você tem alguma identidade com o seu território, com o seu contexto? Como é que você é conhecido? Como é que você é visto? Como as pessoas te recepcionam? Quais os conceitos que elas têm a respeito da sua vida, do seu comportamento? Você é uma pessoa amável? Você é uma pessoa desejável no sentido moral, no sentido ético, no sentido de integridade? Isso é um envolvimento contextual, né? A Bíblia ainda vai falar sobre algumas situações, quando ele fala de libertar os oprimidos, né? Gente, são várias situações. Agora, se a gente pega todo esse contexto, que não é um contexto tão somente de Nazaré, mas ele é um contexto da humanidade, em vários aspectos, mas Deus toma como exemplo e toma como objeto, toma como estudo de caso a cidade de Nazaré. É aqui onde vai ser revelado o príncipe do reino de Deus, o Cristo, o Messias, toda a revelação. Quando ele termina de ler o texto, as pessoas ficam, vamos dizer assim, abismadas, né? Elas ficam impressionadas com a leitura e com a tomada de posição, porque eles já tinham visto e já acompanhavam o comportamento da pessoa de Jesus em família, em sociedade, na cidade. Por isso ele foi apelidado de o Jesus de Nazaré. E eu quero só ainda pensar com você, para a gente trabalhar essa ideia. Primeira questão que eu quero deixar para você. Você precisa de ter essa identidade contextual. Nós que moramos em Ibiporã, moramos em Londrina, moramos em qualquer cidade, nós precisamos ter essa identidade, né? A nossa cidade precisa nos conhecer, a nossa cidade precisa saber quem somos. E aí nós vamos tendo uma lição de vida. Por isso a Bíblia diz, vós sois o sal que vai temperar esta sociedade. A Bíblia diz que você é a luz que vai fazer brilhar o amor, a graça e tornar visível, então, a esta cidade. Então você pode ser, eu posso ser, nós podemos ser identificados geograficamente, né,
com a nossa cidade. Jesus foi. E Jesus deixou, a partir da cidade de Nazaré, várias lições, né? Primeiro, que a missão de Deus começa da periferia para o centro, não o contrário. Por incrível que pareça, você vai perceber que nós que gostamos mais do centro, da exaltação, daquele negócio que é o primeiro, onde todo mundo vê, por exemplo, você olha para uma cidade, a primeira coisa que você vai ver é a catedral. Não é isso? A catedral está no meio da cidade. É como se ela estivesse dizendo o seguinte: todos vocês que estão no campo, vocês que estão aí nas roças, vocês que estão na fábrica, vocês que estão no mercado, vocês que estão no comércio, vocês agora olhem para cá, para o centro, né? Então, nós não vamos até a periferia, vocês é que vêm até o centro. Vocês vêm até o centro para pegar o vosso salário, vocês vêm até o centro para fazer as compras que vocês precisam, vocês vêm até o centro para se comungarem, vocês vêm até o centro. Nós temos aqui, por exemplo, na cidade, nas nossas metrópoles, as pessoas moram na periferia e quando dá o dia da missa, da reza, do culto, das liturgias, elas saem da periferia para vir para o centro. Tem pessoas que gastam grande parte do seu dinheiro nesse processo. É verdade, porque eles querem sentar ao lado dos primeiros, querem ter comunhão com aqueles que são mais importantes. A Bíblia fala de um processo, de uma identidade geográfica, de uma identidade contextual diferente. Ela diz o seguinte: começa lá, com os cegos, com os pobres, com os aprisionados, com os encarcerados, com todas essas pessoas que não conseguem ter um espaço. Gente, isso é uma identidade geográfica, é uma identidade territorial, é uma identidade contextual. Nós precisamos olhar nossa família, onde ela está. É aí onde ela está que ela precisa desenvolver comportamentos dignos de ser imitados, de serem copiados. As pessoas vão olhar firme para a minha vida, vão olhar firme para a minha família, as pessoas vão olhar firme para a minha comunidade de fé, as pessoas vão olhando e vão se identificando. Jesus fez isso, gente. Olha só que maravilha, ele já tinha feito uma série de sinais, uma série de feitos assim dignos de ser exaltado, e agora ele entra na sinagoga e no momento oportuno, ele é convidado a ler as Escrituras e ele então vai abrir exatamente naquela porção profética e que vai tratar exatamente das necessidades da sua cidade, a cidade de Nazaré. Ah, que bom que você pudesse ter essa compreensão. Como a nossa cidade é reconhecida pelos crimes que cometem, pelos abusos que ela comete. Quando nós ligamos as nossas TVs, o que a gente assiste? O que nossa cidade tem sido: violenta, discriminativa, né? Seletista, uma cidade camuflada. Ela ignora o pobre, ela ignora os cegos, ela ignora os que não têm uma resposta social segundo o seu conceito, né? Ela ignora. Ela faz de conta que nem existe. E o primeiro sinal disso é o que a gente vê nos sinais, nos semáforos. Famílias, pessoas, jovens, idosos, presta atenção nisso, pedindo esmola no meio da cidade. Ai, gente, tem muita coisa. Então, essa é uma coisa que eu gostaria muito que você pensasse. Como tem sido a sua identidade no contexto onde você vive, onde você mora. Outra coisa que eu quero provocar é: qual é a sua identidade com a economia? Contextual. Exatamente. Porque, na realidade, uma cidade pobre, ela
pode ser provocada por várias necessidades. E uma delas é o dinheiro. E uma delas é o trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria dos que dizem gostar da sua cidade, ela explora a cidade, ganha o dinheiro da cidade e vai aplicar fora da cidade. Eles levam tudo para fora. Nós temos uma série de exemplos aqui no Brasil, pessoas que ganham muito dinheiro, que colocam fábricas, até mesmo na área de produção econômica por meio da vida política, eles vão morar tudo fora. Eles têm suas contas bancárias fora, tudo fica fora. Então eu acho que precisamos de uma identidade contextual, de investir na vida das pessoas, em nossa cidade, em nosso contexto, em nosso território. Nós precisamos olhar com os olhos de amor e graça para que esta sociedade deixe de ser pobre, deixe de ser cega, deixe de ser escrava, deixe de ser desorientada. É isso. Porque isso vai nos levar para um terceiro contexto que vai dizendo tudo, né? Por exemplo, o nosso contexto cultural. Nosso contexto cultural. O que é um contexto cultural? É a produção de hábitos de justiça, é a produção de hábitos de honestidade, é a produção de hábitos de integridade. Isso é um contexto cultural. A cidade vai sendo reconhecida por outros nomes. Não é mais a cidade da violência, não é mais a cidade da prostituição. Como a Bíblia está cheia dizendo assim, a cidade de Babilônia. Esses são os sinais. Cultural. A gente fala do Rio de Janeiro, a gente não fala de igreja, você vai falar de carnaval, não é isso? Das festas, da nudez, da prostituição. Então, gente, são critérios, são situações que a gente precisa pensar nisso. A gente poderia continuar falando aqui neste sábado sobre tantas outras coisas, mas eu quero parar por aqui só para dizer para vocês que é importante, muito importante, nossa identidade com o nosso contexto. Nós precisamos deixar que as pessoas nos conheçam. Isso mesmo. E a partir daquilo que as pessoas vão nos conhecendo, elas vão repetindo, elas vão construindo outro processo de vida, outra maneira, outra cultura, né? Vamos deixar de produzir violência, ok? Vamos deixar de produzir prostituição, certo? Vamos deixar de produzir pobreza, porque tudo isso é uma produção, é invenção nossa. Vamos deixar de sermos violentos, né? Vamos ser cidadãos segundo a pessoa de Jesus. Jesus diz mesmo, não julgue, não condene. Jesus vai falando, gente, amem-se, respeitem-se, né? Considerem-se. A Bíblia está cheia de orientação, de exortação para nos falando sobre isso. Então, vamos ouvir, vamos atender esse chamado de Deus para nossas vidas, para que o nosso território, o nosso contexto social, nosso contexto familiar, nosso contexto de sociedade, nosso contexto de cidade nos conheçam e possam dizer como falam a respeito de Jesus, né? Tem uma frase de uma senhora que ela conhecia um profeta e muito interessante que ela usa a expressão assim, aí vem um homem de Deus. Olha só, por que será que aquela senhora identificou aquele homem como um homem de Deus? Por causa da sua identidade social, por causa da sua identidade moral, por causa da sua identidade ética, por causa da sua identidade digna de um ser humano, de um ser social, de um ser segundo a pessoa do Cristo. Apesar de que naquela época ninguém falava em Cristo,
mas eu estou puxando para nossas vidas hoje. Então, gente, tudo bem? Podemos pensar sobre isso? Então, nós já estudamos, nós completamos agora o nosso segundo ponto, né? Que seria, o primeiro é uma identidade pessoal, né? Com o reino de Deus, com toda a dignidade do reino de Deus, com a missão do reino de Deus. E agora nós tratamos sobre essa identidade contextual, com a nossa família, com a nossa comunidade, com a nossa cidade. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê muita paz. Que Deus possa resplandecer o seu rosto sobre você e te dê muita vontade de continuar com os olhos fitos em Jesus e comprometido com essa identidade, com o seu contexto. Seja um homem da paz, uma vida de paz. Que sobre a sua vida o reino de Deus seja lido, compreendido e imitado. Amém? Pode orar comigo agora? Deus, obrigado pelo tempo, obrigado pela mensagem, por esse estudo. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue nos orientando, nos exortando a permanecermos com os nossos olhos fitos, seguindo os passos de Jesus. E que nossa identidade com o nosso contexto seja uma identidade do reino do Senhor. Que toda a dignidade do teu reino seja vista, admirada e imitada por todos nós na terra. Perdoa nossos pecados e guarda a nossa fé. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Oi, gente. Então chegamos mais um fim aí de uma reflexão. Espero em Deus que isso faça sentido para a sua vida. Fica aí nosso abraço para toda a comunidade de fé da IBV Nova, Campo de Missão Ibiporã, né? Nossa cidade amada por Deus, amada por nós, e nós vamos termos essa identidade do reino de Deus em nossa cidade para sermos conhecidos. Jesus usa o seguinte: se vocês se amarem como eu amei vocês, as pessoas vão saber que nós somos servos de Cristo, discípulos dele. Lembra disso? Tudo bem? A nossa equipe pastoral em IBV Nova Londrina, pastor Edinaldo, Ednei, Luciano e tantos outros, né? Que Deus continue guardando vocês e tornando ousados na proclamação do reino de Deus. A todos os membros da nossa comunidade, nosso abraço. Que Deus abençoe e até quarta-feira que vem, em nome de Jesus.